A próxima guerra mundial não será disputada por territórios, nem por petróleo, e talvez nem mesmo por dados. A próxima guerra será disputada por algo muito mais básico, algo que você assume que cai do céu de graça. A chuva. E o gatilho dessa guerra não será um míssil hipersônico ou um ataque cibernético. Será um avião, voando alto na estratosfera, pulverizando uma nuvem de poeira brilhante. Você olha para o céu e vê o tempo fechar. O agricultor em Minas Gerais olha para a lavoura de café e reza para que a seca acabe. O que nenhum dos dois sabe é que aquela seca não é azar. Não é natureza. Aquela seca pode ser um dano colateral calculado, uma decisão tomada num escritório com ar-condicionado em Washington, Pequim ou Moscovo. A ideia de que o clima é uma força indomável da natureza está prestes a tornar-se obsoleta. Estamos a entrar na era da geoengenharia. E a pergunta que ninguém quer fazer é: se nós conseguirmos controlar o termostato da Terra, quem é que fica com a mão no botão? A premissa científica é sedutora e aterrorizante. O planeta está a aquecer. Estamos a falhar miseravelmente em reduzir as emissões de carbono. O gelo está a derreter, os oceanos estão a subir. Precisamos de um travão de emergência. A solução proposta pelos cientistas mais brilhantes de Harvard e de outras instituições de elite é a gestão de radiação solar. Basicamente, imitamos um vulcão. Quando um grande vulcão entra em erupção, ele lança toneladas de enxofre na estratosfera. Essas partículas funcionam como milhões de pequenos espelhos, refletindo a luz do Sol de volta para o espaço antes que ela toque o chão. O resultado? A Terra arrefece. A proposta é fazer isso artificialmente. Frotas de aviões espalhariam aerossóis na atmosfera para criar um escudo solar. É barato, é rápido e funciona. Poderíamos baixar a temperatura global em questão de meses. A utopia é clara: salvar as calotas polares, impedir a subida dos oceanos, ganhar tempo para a humanidade. Mas o clima não é uma linha reta. O clima é um sistema caótico, interligado e vingativo. É o efeito borboleta elevado à máxima potência. Você não pode simplesmente arrefecer o hemisfério norte sem causar um terremoto climático no hemisfério sul. A atmosfera é um sistema fechado. A umidade que sobe num lugar tem de descer noutro. Se você altera a temperatura do Atlântico Norte para salvar as colheitas de trigo nos Estados Unidos ou na Europa, você empurra a zona de convergência intertropical. Em português claro, você empurra a chuva. E é aqui que o pesadelo começa para nós. Imagine que a China, enfrentando ondas de calor mortais, decida unilateralmente iniciar um programa de geoengenharia. Eles salvam a sua população e garantem a sua segurança alimentar. Mas, como consequência física inevitável, o regime de chuvas na América do Sul é alterado. As monções que irrigam o Cerrado brasileiro falham. As rios voadores da Amazônia secam antes de chegar ao Sudeste. O café no sul de Minas morre. O milho no Triângulo Mineiro não vinga. A base da economia de um estado inteiro, e a segurança alimentar de um país, evaporam. Não porque a natureza foi cruel, mas porque outro país roubou a nossa chuva para salvar a deles. Isso transforma a meteorologia na arma de guerra definitiva. Uma arma perfeita, porque oferece o que os estrategistas militares chamam de negabilidade plausível. Se um país bombardeia uma barragem em Minas Gerais, isso é um ato de guerra declarado. Todo mundo vê a explosão. Mas se um país manipula a estratosfera e causa uma seca de 5 anos no Brasil, como provar? Eles vão dizer que é apenas o aquecimento global. Vão dizer que é um ciclo natural. Enquanto isso, a economia brasileira entra em colapso, a fome espalha-se e o país enfraquece, sem que um único soldado inimigo tenha pisado no nosso solo. Estamos a falar da capacidade de esterilizar a economia de uma nação rival, silenciosamente, à distância, sob o pretexto de salvar o planeta. E o clímax deste cenário não é a tecnologia falhar. O verdadeiro terror é a tecnologia funcionar demasiado bem. Imagine um mundo onde o clima se torna um serviço por assinatura, onde potências nucleares negociam tréguas baseadas em milímetros de precipitação. Nós deixamos chover na vossa safra de soja se vocês baixarem as tarifas sobre os nossos carros elétricos. A geoengenharia quebra o último limite da soberania. Você pode proteger as suas fronteiras com exércitos, pode proteger o seu espaço aéreo com mísseis. Mas como você protege a luz do sol? Como você impede que o vento traga uma seca fabricada? A humanidade, na sua arrogância,
quer sentar-se na cadeira de piloto do planeta Terra. Queremos controlar as nuvens e o sol. Mas esquecemos-nos de que, num avião, só há um piloto. E se a mão que controla o termostato global decidir que, para o norte sobreviver, o sul precisa de queimar? No final das contas, a questão não é se devemos brincar de Deus. A questão é, o que acontece quando deuses diferentes começam a lutar pelo controle do céu?